Olá, eu sou Pascal Thivierge. É um nome francês, mas não sou francesa, sou canadense, quebecoisa, então falo francês, é a minha língua materna. Como é a sua cidade no Canadá? Eu nasci em Montreal, mas morei muitos anos em Ottawa, a capital do Canadá. A minha cidade de Montreal é uma cidade muito conhecida na província de Quebec, província francófona principalmente. É a maior província do Canadá. É uma cidade maravilhosa, eu adoro Montreal. Morei em vários lugares ao redor de Montreal. Justamente eu estive lá há pouco tempo, no mês de julho, que é o melhor momento para visitar Montreal. Por quê? Porque tem muita cultura, muitos festivais, música, festival de jazz, festival humorístico, festival cultural, noites de África, francofonia, enfim, tem um monte de coisa durante o verão. E no inverno também tem muitas atividades. Montreal tem uma grande diversidade de pessoas. Eu adoro essa cidade, me senti muito bem, fecham as ruas e então dava para passear, fazia muito calor, ao contrário do que a maioria dos brasileiros pensam quando pensam no Canadá, dizem, faz frio, fazia muito mais calor lá do que aqui, na verdade suei muito, mas essa tranquilidade de estar voltada, com pessoas no redor de várias culturas, várias, tradições, uma diversidade, um pouco como São Paulo, na verdade. Isso é Montreal, sou de Montreal. E Ottawa é a capital, é mais como Brasília, mais tranquilo, mais estruturado, é outra experiência. Também eu gosto de Ottawa. Por que veio para São Paulo? Eu trabalho aqui agora, faz 2 anos que eu moro aqui com a minha filha, adoro São Paulo, adoro o Brasil. Na verdade, faz 30 anos que eu conheço o Brasil, faz 30 anos que eu adoro o Brasil. Eu tive essa oportunidade de vir a trabalhar. Mas a primeira vez que eu vim é porque meu pai trabalhou no Brasil, durante 4 anos morou. Eu era estudante na época, revela um pouco a minha idade, mas eu já falava espanhol, aprendi o português depois, né, porque o espanhol ajudou muito, e me apaixonei pelo Brasil. Fiz estudos de biologia, de meio ambiente, fiz até um projeto com a Mata Atlântica nos anos 90, no ano 92. Então eu conheço o Brasil, não conheço, porque o Brasil é um planeta, é um universo geográfico, cultural, etc. Mas eu descobri e me deu muita vontade de continuar conhecendo. Então nunca deixei de vir para o Brasil desde então. Tive oportunidade de trabalho, fui facilitadora. Toda vez que eu podia, ia para o Paraguai, ia para o Chile, enfim, toda vez que eu podia, dava um pulo no Brasil. E finalmente agora tenho o privilégio de morar aqui e adoro. O que as imigrações contribuíram na formação cultural do Canadá? O Canadá é um país muito diverso, muitas migrações nos últimos 100 anos. Os povos originários são os povos indígenas, foram os primeiros, depois os franceses chegaram. 1534, Jacques Cartier, quase 500 anos, né? Depois os ingleses. Então, a partir disso, depois chegaram outras comunidades e poblaram o Canadá. E nos últimos 100 anos, muita migração por causa de crises econômicas em vários países, por causa de desejos de muitos povos de imigrar e ter outras experiências, dar experiências pais para os filhos, enfim, tem uma diversidade muito grande culturalmente no Canadá. Tem regiões que tem, por exemplo, o oeste canadense, Vancouver, tem muitos asiáticos, porque é perto, né, da Ásia. Nas províncias francófonas, por exemplo, Quebec, tem muitos africanos francófonos, porque tem uma conexão cultural e linguística muito maior. Tem ucranianos, tem polacos, tem muitos italianos, portugueses também, um pouco espalhados pelo país. E também nas últimas décadas, muitos brasileiros chegaram para ter outras experiências e trazer a expertise, né, brasileira. É outra coisa. Sim. De qual forma os povos indígenas são considerados? Então, os povos indígenas foram os primeiros. Mas como está acontecendo no Brasil, é sempre um diálogo entre populações que têm diferentes desejos e necessidades. São consideradíssimos e tem muito trabalho para
reconhecer a contribuição deles. Mas eu diria que muito mais nos últimos 3, 4 anos aconteceram movimentos sociais, tanto com os negros no Canadá e no mundo também, mas a mesma coisa com os povos indígenas, esse tema de reconhecimento cultural das identidades. Então tem esse tema da reconciliação e do perdão. E temos até faz 2 anos agora, o Dia Nacional da não é reconciliação, não tem um nome agora, em setembro, então um novo dia nacional para justamente reconhecer a contribuição deles. Mas é um diálogo constante, porque os povos, os humanos querem todos fazer seu espaço nesse mundo e é importante manter esse diálogo. Tem muita melhoria, eu diria, mas sempre tem para melhorar. O que a colonização francesa gerou de influências no país, como em Quebec? Os franceses chegaram em 1534 com Jacques Cartier e o Quebec foi o primeiro lugar onde tocaram os franceses, os colonos. E deixaram o que um povo deixa naquela época, e a língua, naturalmente, nós falamos francês, em Quebec principalmente, mas todas as províncias têm comunidades francófonas, se bem que somos 1/4 da população do Canadá é francófona, fala francês. E somos 10 milhões, na verdade, que se declaram francófonos. Deixaram a língua, mas a língua não é mais a língua da França. O francês da França mudou, o francês da Bélgica mudou, enfim, todos os povos, e no Quebec mudou também. Então deixou a língua, deixou tradições, comidas, a arquitetura. Se você vai em Montreal, por exemplo, ou em Quebec, o velho Montreal, você vê as pedras, a maneira que estão construídas as casas, se são construções francesas ou construções inglesas. A estrutura, a arquitetura é muito diferente. Então, mas além da arquitetura, isso é a parte visível da cultura. Não sei se vocês conhecem o iceberg, né? A ponta de iceberg é o que é visível, mas tudo que está por baixo, realmente isso, o que a gente vê, reflete a arquitetura, as ciências que estão por trás, as leis, os costumes. Tem muitas coisas que não são visíveis e que eu nem conseguiria explicar hoje em dia, que são o que nós herdamos dos franceses, porque também eu sou produto dos franceses, mas também os ingleses chegaram. Então nós somos francófonos da América do Norte. Então temos coisas muito boas dos franceses e muitas coisas boas dos ingleses e a conexão americana. Então somos uma mistura cultural interessante a descobrir. O que podemos esperar do turismo, além dos pontos mais famosos? O Canadá é um país gigante, né? O segundo maior país do mundo. A maioria do turismo acontece no sul, né? No sul, porque é perto dos Estados Unidos, é menos frio, as comunidades estão. Obviamente tem Montreal, Toronto, Vancouver, que são muito conhecidos, mas para quem já conhece ou quer descobrir outras coisas, eu encorajaria vocês visitar fora de Montreal, indo para o leste. Vocês estão me olhando assim, indo para o leste, para a entrada do rio, de onde vieram justamente os franceses. La Gaspésie, esses lugares maravilhosos de natureza. Gaspésie, que está no sul, a costa mais norte do Quebec. Também as províncias marítimas, pessoas maravilhosamente simpáticas, muito abertas. Terre-Neuve, Terra Nova, eu não tenho os nomes em português, mas vocês são ilhas. Maravilhoso. E no centro são territórios gigantes, pradeiras. Então é outra coisa. E eu diria também que, por favor, realmente, se tem a oportunidade de ir no norte do Quebec, no norte de Ontário, enfim, onde tem comunidades, o Yukon, o Nunavut, são territórios, províncias e territórios que são onde estão os Inuit.
Os indígenas do norte, e são outras comunidades que vivem de outra maneira, estão desenvolvendo também um turismo ecológico, comunitário, que contribui ao desenvolvimento deles. É um pouco mais difícil ir, mas pesquisando deve ter comunidades que vão receber vocês com muito prazer. E não está tão frio. A diferença, eu diria, quando é verão canadense, então muito frio no Brasil, no mês de julho, é que lá, se é verão, o dia é muito longo, né? Porque não esqueçam, no norte do planeta, da Terra, os dias no verão são muito longos e às vezes não tem nem noite. E no inverno é o oposto, então são coisas a considerar. Mas o verão lá é quente relativamente. Muitos brasileiros sonham de ir para o Canadá, né? O que nós podemos esperar do país? Somos acolhedores. É um país desenvolvido, um país de paz, muita paz. Tem muitos desafios, como em muitos lugares, mas geralmente de paz e tranquilidade. Somos um país, iria dizer, mais social, não socialista, mas social. Tem programas sociais, tem programas, ou seja, saúde pública, educação pública. Também é um país, é muito difícil descrever o Canadá. Então, ao nível social, tem muitos programas, muitas atividades culturais para uma classe média muito grande. Então, muitas coisas de graça. Quando eu falei dos festivais, a maioria dessas coisas são de graça. Também muita tecnologia que está se desenvolvendo, a inteligência artificial, os primeiros centros de pesquisa que lançaram os primeiros conceitos, as pesquisas iniciais, era em Montreal, é um centro de pesquisa de Montreal. Ou seja, o Canadá tem tecnologicamente, industrialmente, tem muito desenvolvimento. Então, para quem quiser trabalhar nessas áreas, tem muito para fazer. Nas áreas de saúde, eu sei que também tem uma grande necessidade e a gente está acolhendo também pessoas que trabalham nessas áreas, porque tem uma falta grande de profissionais nessas áreas. Mas para quem conhecer para turismo é uma coisa, para viver é outra coisa. Mas, por favor, deixem de dizer o Canadá é frio, porque, gente, no verão lá é muito quente, pode ser muito quente. Então, pesquisem, e tudo é uma questão de mindset, de mentalidade. Se vestem. Quando o primeiro ano o brasileiro ou alguém que vem do sul sente frio, é porque se sente sozinho, se sente isolado e está num lugar fechado. Mas à medida que vai conhecendo, descobre que pode se vestir e se sente muito calor, porque dentro das casas está quente. E além disso, o calor humano que está se conectando com pessoas faz que vai sentir o calor. Então, o frio, para mim, além da temperatura, é essa conexão humana que é muito importante e que no começo é verdade, é um pouco difícil, mas em qualquer lugar é assim, porque chegamos num lugar que não conhecemos pessoas. Mas, por favor, não pensem que o Canadá é frio, o Canadá é muito quente e o verão é muito quente. E o melhor momento para visitar de verdade, por primeira vez, é verão, não vão querer sair de lá. Qual idioma você nos recomenda usar no Canadá? No Canadá, como falei, o Canadá falamos francês e inglês. Inglês é a maioria da população. 3/4 da população fala inglês, 1/4 fala francês. Se você vai no Quebec, tem que se virar, tem que dar um jeito em francês. Agora, brasileiros aprendem muito rapidamente o francês e tem até um sotaque muito bom, impressionante. Por quê? Não sei, tem uma facilidade, o R, as coisas são fáceis. Você pode chegar e falar inglês nos lugares turísticos, mas falando francês, obviamente, vai ajudar. E, claro, no resto do país é inglês. Então, essa mistura, e muitos estudantes, na verdade, vêm para estudar francês no Canadá, porque a América do Norte é perto de tudo. E, obviamente, tem pessoas que vêm estudar em inglês, porque tem programas de estudos muito bons nas duas línguas, né? Temos muitas universidades nas duas línguas através do país. Na verdade, alguém que quer estudar no Canadá tem o website educanada.ca e aí tem uma secção que fala de estudos em português. E tem uma secção em português, aí podem pesquisar um pouquinho. Você pode compartilhar para a gente a sua experiência de morar em outros países? Eu morei em vários países, desde a idade de 8 anos. Eu morei na África, morei no Niger, na Argélia, 1 ano num lugar, 2 anos no outro, no México 3 anos. E estudei em vários lugares. Tive essa oportunidade graças a meu pai, que tinha um trabalho internacional. E tive contato, como falei, com o Brasil há 30 anos. Para mim, viver em outros países
fez que onde eu for, eu consigo dar um jeito para estar bem. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente não pode esquecer para estar bem, é pensar o que eu preciso como pessoa, o que eu gosto de fazer, então, e tentar trazer essa experiência comigo, né? Por exemplo, eu adoro correr, jogging. Então, quando eu cheguei a São Paulo, eu não conhecia ninguém, tinha um amigo que eu tinha morado no Canadá, então é uma pessoa muito importante para mim. Mas o que eu fazia? Então, eu não estava sempre com esse amigo. O que eu fazia? Vinha para o Parque Ibirapuera, esse lugar maravilhoso, e vinha e corria. Minha filha é pequena, vamos lá, filha, vamos correr. Ela não corre muito, ela é pequena. Patins, vamos lá. Ela patina, eu corro. Para mim, essas coisas vou num lugar novo, vou correr, vou fazer coisas que eu gosto. Então é importante saber, você gosta de ver museu, vai lá e faz coisas que você gosta. Para mim, essa experiência de viver em outros lugares faz que me conectei com o que eu gosto. Quando trabalhei, passei um mês em algum momento no Mali, na África do Oeste. Lá não podia correr na rua, mas eu ia para o mercado, ia encontrar com as pessoas que vendiam roupa, porque lá a tradição é fazer a roupa, fazer as tinturas tradicionais. Então eu fazia coisas que eu gostava culturalmente, que me conectavam. Então essa experiência de viver em outro lugar faz que a gente se dá conta que se estamos bem de saúde mental, de coração, podemos conectar com as pessoas, mesmo às vezes sem falar a língua, e observar e admirar e se sentir muito privilegiada de ter essa oportunidade. O que você mais tem aprendido com o Brasil até agora na sua vida? O Brasil me ensinou muita coisa. Gente, me arrepia essa pergunta. Há 30 anos que eu me apaixonei do Brasil. Eu me apaixonei do Brasil e dos brasileiros pela paixão que eles têm do Brasil, que os brasileiros têm do Brasil. Eu escuto muita crítica, sempre, então eu também não sou ingênua com a minha idade. Mas vocês têm uma paixão, eu lembro das novelas, da música, todo mundo conhece a letra de muitas músicas, ou seja, tem uma conexão cultural muito forte que junta a maioria dos brasileiros. Então, para mim, é uma coisa que eu aprendi, esse orgulho de ser brasileiro me fez sentir muito bem. Também, para mim, sendo mulher, e uma conversa que eu tenho com os amigos que vêm quando vêm por primeira vez, nas praias, por exemplo, você tem qualquer tamanho, qualquer look, pode ir de biquíni. Agora, no Canadá, você está fora dos tamanhos, não pode usar biquíni, porque alguém vai te olhar e pensar seu comentário aqui. As pessoas nem ligam, fazem o que tem que fazer. Obviamente, as brasileiras e os brasileiros são muito orgulhosos e gostam de se arrumar e tudo. Eu adoro também isso. Mas tem essa sensação do corpo, a energia, a conexão com o espaço é muito interessante. E eu acho que os brasileiros têm essa capacidade muito forte de se expressar, de conectar com o mundo que poucos povos têm. E eu admiro isso e eu aprendi muito disso desde que eu vim por primeira vez. Aprendi muito mais coisas. E tenho muitos livros. Eu descobri que eu não entendo os brasileiros, porque o que eu descobri é que é muito complexo tentar compreender um povo. Eu estou ainda tentando me compreender, então compreender outro povo e dizer, eu sei como são os brasileiros. Não, porque o brasileiro do sul, do norte, da costa, do interior, culturalmente, racialmente, linguisticamente, ou seja, tem uma diversidade tão grande, mas eu aprendi que eu não conheço os brasileiros e acho que vão ser várias vidas para compreender bem o que são os brasileiros. Mas tenho livros na biblioteca e espero ler alguns até antes da minha morte.